Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 6 de julho, nós estamos recebendo, com muito prazer, a secretária de Educação da Prefeitura Municipal de Santos, professora Venúzia Fernandes, e o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, gregos rejeitam o acordo europeu. O Estado de São Paulo. Em desafio à União Europeia, gregos votam contra acordo. Em A Tribuna, hospital e câmera são prioridades em Santos. No BocNews, tecnologia na palma da mão. Santa Portal. Depoimento da prefeita Maria Antonieta na CPI da merenda é adiado para terça. G1 Santos e região. 11ª caminhada reúne centenas na Orla de Santos. E no portal da UOL, ministro das Finanças na Grécia anuncia a renúncia do cargo horas após plebiscito. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Plano Municipal de Educação. Vamos falar também sobre o Currículo Nacional, que terá 60% de seu conteúdo definido pelo Ministério da Educação e os outros 40% restantes definidos pelas redes estaduais e municipais. Esse currículo nacional vai valer da educação infantil até o ensino médio, ou seja, de 0 até 17 anos de idade. No programa de hoje nós vamos falar sobre essas questões, mas vamos falar de outras também relevantes, como os desafios, prioridades e ações da Secretaria Municipal de Educação de Santos neste ano, especialmente para este segundo semestre de 2015, que vai ser marcado certamente por muitas dificuldades em razão do contingenciamento de recursos públicos e da gravíssima crise econômica que o país enfrenta. Mas tudo isso, entre outros temas, vocês acompanham assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de sol com muitas nuvens. A temperatura varia entre 15 e 24 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. E as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 6 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com 10 minutos de demora. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou pelo nosso e-mail, je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar a secretária de Educação de Santos, professora Venúzia Fernandes. Voltamos já. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Com o novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 6 de julho. E hoje recebendo com muito prazer a secretária municipal de Educação de Santos, professora Venúzia Fernandes, e o colega jornalista Fernando de Maria, que é professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta e diretor do semanário BocNews. News. Secretário, eu gostaria de começar essa entrevista falando do Plano Municipal de Educação, que já está em vigor há alguns anos, mas que recentemente gerou polêmica na Câmara Municipal junto aos vereadores. Eu queria saber basicamente da senhora o seguinte: quais os avanços já registrados pelo Plano Municipal de Educação em Santos, secretária? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos ouvem nesta manhã. Primeiramente, quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui para conversarmos um pouco sobre a educação no município de Santos. Sem dúvida. Realmente, como você falou, Santos é uma das poucas cidades que já tinha um plano desde 2010. É um plano municipal de educação que ele levou 2 anos para ser construído. Foi debatido em todas as instâncias da sociedade, teve a participação de mais de 5.000 pessoas. Sim. E está na metade da vigência. O plano, ele é um plano inovador que ele já previa, né? Sim. Que periodicamente, ele deveria passar por uma revisão e readequação. E foi o que nós fizemos. O município optou por esperar a promulgação do Plano Nacional de Educação, que aconteceu ano passado, e estávamos esperando também o Plano Estadual de Educação, que ainda não aconteceu. Na realidade, nós fizemos neste momento... Ele diz que nós temos que ter uma composição de mais ou menos uma comissão formada por diferentes segmentos. Então, nós fizemos isso, foi publicado pelo senhor prefeito. E o que nós fizemos? Fizemos, nesse momento, uma leitura do plano, adequando dados, nomenclaturas, porque em 2010, vou citar, por exemplo, a educação especial, nós falávamos... pessoa com necessidades especiais, agora é pessoa com deficiência. Então, foi feita essa leitura e nós enviamos para o prefeito, para o legislativo, e foi enviado à Câmara para que fosse aprovado essas alterações neste momento. E o nosso plano é um plano, assim, que está na sua vigência e ele, até a presente data, nós já cumprimos várias metas. Por exemplo, hoje nós podemos falar que Santos já universalizou o atendimento de 4 e 5. Então, enquanto o Plano Nacional está instituindo agora que os municípios tenham esse desafio, nós já conseguimos vencê-lo. Assim como já conseguimos também colocar em todas as escolas do ensino fundamental e da educação infantil de pré-escola de 4 e 5 anos, o atendimento educacional especializado. Então, todas as nossas escolas têm essa sala. Então, quer dizer que de 4 a 5 anos, na pré-escola, não tem nenhuma criança nessa faixa de idade fora da escola? Olha, hoje nós temos vagas sobrando. Às vezes, o que acontece, Chico, é que, assim, as famílias optam por esperar um pouquinho, porque ainda não é obrigatório, porque elas querem determinada escola. E a questão do apego sentimental. Mais perto de casa, né? E às vezes perto do trabalho também. Perto do trabalho, pois é. Então, isso. Mas hoje nós temos vagas sobrando. Antigamente nós tínhamos problemas de falta na Zona Noroeste, o que já não acontece mais. Bom, então, são alguns dos avanços já registrados em função do Plano Municipal de Educação e da Secretaria de Educação. Fernando de Maria, bom dia. Obrigado pela presença, Chico. Fernando. Bom dia, secretária. Até só comentando do plano, a gente acompanhando também a TV Legislativa, a gente viu aí muitos vereadores aí bravos, aí, inclusive da base do governo, reclamando que não teve tempo suficiente para analisar
nesse sentido. Como a senhora analisou, o que aconteceu, porque ficou meio em cima da hora para a entrega do Plano Municipal de Educação, que isso foi até colocado aí durante o próprio horário, e quem assistia a TV Legislativa percebeu isso. Então, com a aprovação do Plano Municipal, do Plano Nacional de Educação em julho do ano passado, os municípios começaram a se preparar. Só que até então não estava definido ainda como ia ser feito esse realinhamento à luz do Plano Nacional. Então, nós optamos para fazer a leitura e estávamos esperando o Plano Estadual de Educação, porque tinha uma pequena divergência na meta 5 sobre a questão da alfabetização das crianças. O Estado de São Paulo estava optando por até o final, não se fala nem em idade, e sim em ano, até o final do 2º ano e o nacional no final, até o 3º ano. E o que aconteceu? Nós fizemos uma chamada pública, começamos a analisar os dados, porque o Plano Municipal, é bom que fique bem claro, ele não é somente para a rede municipal, é para toda a cidade de Santos. Então, envolve a rede estadual, a rede particular. E o que acontece? Nós fizemos a chamada, chamamos todos os representantes para que juntos pudéssemos analisar. Isso demorou um pouco. E, realmente, nós mandamos no final de maio, dentro do prazo. E não somente nós, mas a maioria dos municípios, porque, quando eu volto a falar, nós estávamos aguardando o Plano Estadual de Educação. Na realidade, no nosso caso, nós não tivemos, alteração de metas. As metas já estavam postas desde 2010. Então, o que nós fizemos após a leitura, nós vimos que algumas já estavam plenamente atendidas e foram suprimidas. E outras foram realocadas de acordo com as novas as temáticas, né? Então, nós vimos, mas praticamente foi isso. E realmente foi enviado à Câmara, nós nos colocamos à disposição da Comissão dos Vereadores para que realmente pudéssemos tirar as dúvidas, porque realmente é um plano que, à luz do Plano Nacional anterior, ele tem muitas metas. Ele tem praticamente agora 130 metas. Só que eu volto a falar, elas não foram alteradas. Falando em plano nacional, secretária, como é que a senhora está vendo essa discussão em torno do currículo nacional? O MEC vai estabelecer 60% do conteúdo, cabendo às demais redes os outros 40%. Como é que a senhora vê essa discussão em torno do currículo nacional, que já vem provocando muita divergência no governo federal, entre o Ministério da Educação e também outros ministérios, enfim, outros integrantes do governo, andam discutindo muito essa questão e já está estabelecendo uma polêmica nacional a respeito disso. Como é que a senhora avalia? Olha, eu acho muito importante discutirmos uma base nacional curricular para que a gente consiga realmente termos uma educação de qualidade no nosso país. A nossa preocupação é somente que não venha de cima para baixo, que seja discutido realmente com quem faz a educação, que são os professores, as equipes lá nas escolas. Eu acho muito importante e creio que essa discussão, depois que nós tivermos esses currículos, esse currículo definido, nós poderemos pensar, então, até na mudança da formação inicial dos nossos professores. As universidades terão que se adequar, nós teremos que sentar juntos e pensarmos a melhor forma de formarmos esse professor para dar conta dessa educação que hoje não podemos dizer que é totalmente de qualidade a nível de Brasil. É verdade. Fernando de Maria. Comentado, inclusive, é importante como lidar com esse cenário à medida que os cursos de pedagogia estão cada vez mais limitados e a tendência é muitos deles só em EAD. E há uma dificuldade, obviamente, nesse sentido, não sei sua posição nesse aspecto. Dentro desse cenário, né, como lidar aí com mais professores, mais necessidades, dentro desse cenário, dentro do Plano Nacional de Educação, que a pedagogia, infelizmente, não é uma área tão atraente como era no passado. É verdade. Aqui em Santos, nós temos procurado, junto com as universidades, pensarmos essa formação inicial, porque nós percebemos que existe uma distância muito grande entre a formação inicial acadêmica e a realidade da sala de aula. Sim. Então, por isso, nós estamos incentivando, temos parceria com todas as universidades para a questão do estágio, para que realmente o professor, o futuro profissional, conheça a realidade que ele vai atuar. Nós temos uma parceria do PIBID, em que os alunos eles vão às escolas, começam a conhecer a realidade, desenvolvem projetos, para que assim eles possam ver se realmente é isso que eles querem. Porque o que nós percebemos é que o professor chega nas escolas
muito despreparado no sentido de conhecer o aluno real, porque ele vem, às vezes, preparado com o aluno ideal, né? O que ele conhece nos livros, na formação acadêmica, e se depara com uma realidade bem diferente, muito mais nas escolas municipais, que são escolas que acolhem toda a diversidade. Sim. E aproveitando esse tema, secretária, eu queria me valer aqui da declaração do ministro de Assuntos Estratégicos, o ministro Mangabeira Unger, que está discutindo, inclusive, a questão do currículo nacional. É por isso que causa uma certa divergência com o Ministério da Educação. E o ministro Mangabeira Unger, ele pede um conteúdo mais ousado, um currículo mais ousado, esse currículo nacional, onde incluindo aulas de raciocínio lógico e interpretação de textos nos anos finais da educação básica. Ele acha que é preciso superar de uma vez por todas a chamada lógica enciclopédica dos currículos, enfim, e da educação brasileira. Como é que a senhora vê essa tese de um conceito mais ousado no currículo nacional? Por isso que está dando tanta divergência, tanta polêmica no próprio governo federal. É verdade. Na realidade, eu volto a falar, nós temos que todos, acho que é o momento de discutirmos mesmo o que nós queremos para a educação brasileira, né? E a questão do aluno, esse aluno que nós queremos, um aluno criativo, um aluno que seja, que saiba dar conta das demandas do país, das necessidades, ele tem que estar presente nessa discussão. Hoje, o que nós vemos, que o ensino médio realmente, será que ele está preparando bem esse aluno? Essa é uma boa pergunta. E nós vemos também que também não adianta fugirmos tantos dos conteúdos acadêmicos, porque esse aluno ele vai prestar um vestibular e realmente existe uma grande diferença quando nós queremos tratar esses assuntos, porque quando ele vai prestar este vestibular, ele tem que dar conta daqueles currículos básicos. Ou nós repensamos de vez tudo isso, ou então nós vamos precisar trabalhar de duas formas. Não dá para a escola pública trabalhar de um jeito e a escola privada de outro. Nós temos que preparar o aluno, ele tem que ter a mesma condição como se fala, ele tem que ter a mesma condição de também entrar nas escolas públicas, universitárias, e o que hoje realmente não acontece. Então, nós temos que privilegiar determinados conteúdos? Temos. Mas temos que pensar bem o que nós queremos. Não dá para ter essa dicotomia entre a escola pública e a escola privada. Claro. Fernando, o Fernando é professor universitário há muitos anos, recebe o aluno que vem do ensino médio no Brasil, né, Fernando? É um grande problema. Como é que você vê essa consideração do ministro Mangabeira Unger, que ele propõe um pouco mais de ousadia, fugir um pouco da academia, dessa lógica enciclopédica? Como é que você vê isso, Fernando? Você que recebe o aluno que vem do ensino médio. Eu acho que ele, assim, você pode até discutir, mas eu acho que precisamos dar um choque, especialmente no ensino médio. Algo precisa ser feito. A gente vê um buraco aí muito grande do ensino fundamental. O aluno chega no ensino médio, a gente tem vários casos, os alunos, por exemplo, que sequer tiveram aula de matemática praticamente ao longo dos 3 anos. Você imagina. Né? E a gente não tem, né? Na verdade, eu já tinha falado no programa, a gente dá uma aula de pesquisa em jornalismo e a gente envolve números, né? Muitas vezes, para analisar textos. Claro. Né? E aí, para você ter concepções aqui, por exemplo, o próprio Plano Municipal de Educação aqui é repleto de números aqui, nesse sentido. É importante interpretar, depois até conversar perguntar para o secretário com base em alguns números nesse sentido. E os alunos têm dificuldades, então a gente vai ter que dar até a regra de 3, até para interpretar números. Isso estudantes de jornalismo, né? Fala assim, isso aí não tem nada a ver. Não, é fundamental, a matemática é fundamental para tudo. E a gente se depara com essa realidade. Eu acho que algo precisa ser feito. O que acontece é uma discrepância enorme, né? Percebe que em todas as esferas o ensino médio é o patinho feio do processo, né? Não sei se a secretária concorda com isso. Verdade. É o patinho feio, fica aquele, não é nem curso técnico, não é... E aí hoje se discute muito essa questão da maioridade penal, tudo, né? Também é reflexo, e até uma pesquisa que mostra que a cada investimento no ensino médio há uma queda de risco de algo em torno de 5% em regiões mais carentes. Se investisse mais em cursos técnicos, né?
profissionalizantes, obviamente uma possibilidade maior desses menores, muitas vezes da periferia, terem uma perspectiva. E falta, muitas vezes, uma mão de obra específica nesse sentido, né? A gente percebe, enfim, existem ações, existem oportunidades, mas faltam possibilidades. E, obviamente, onde não há possibilidade, o jovem migra para o lado negativo, né? Muitas vezes. É verdade. É uma situação muito complexa essa do ensino médio. Porque, secretária, lamentavelmente, no estado de São Paulo, inclusive, nós temos uma falta de quase 50 mil professores no ensino médio. A falta de professor de português, de matemática. O Brasil precisa de 300 mil professores. Ou seja, uma situação extremamente difícil na educação. Um caso, até conversando com uma professora, o absurdo, numa escola, num bairro bom aqui, uma escola estadual, ensino médio, bairro bom, a professora simplesmente escrevendo na lousa, ela teve o celular roubado dentro da sala de aula, né? Dentro da sala, chega a esse ponto, um bairro de escola classe média, aqui de Santos, né? A que ponto chegamos, né? Nossa. Porque aí a menina é namorada de um traficante, assim vai. É um cenário muito preocupante, né? Muito preocupante. Muitos professores estão desistindo de dar aula, né? Acredito também, na rede municipal, o número de faltas, que é um problema sério, que isso acaba atrapalhando, né? Porque também, dependendo da situação, no ensino fundamental 2, né? Que mudam tanto a terminologia que a gente perde um pouco. Isso mesmo. Né? Acaba tendo também um problema sério, porque já são pré-adolescentes e às vezes com vícios no sentido de hábitos, não tem... a família, muitas vezes a família joga para a escola a responsabilidade que muitas vezes lhe de educar, né? A escola tem que educar, inclusive, né? É muito difícil. Secretária, a senhora é uma educadora, é uma professora, uma entusiasta, evidentemente, da educação. Mas a realidade é bem diferente, secretária. Pergunto à senhora, o Brasil, nós estamos perdendo a batalha da educação ou ainda há esperança? Ainda há esperança. Temos que pensar que há esperança. Para isso, aqui em Santos, o que nós temos procurado fazer? Trazer para a escola alternativas possíveis de convivência. Nós entendemos a escola como um grande laboratório de convivência. Então, para isso, nós temos incentivado e reativado os grêmios estudantis, porque nós estamos percebendo que dar vez e voz ao jovem dá muito certo. Porque assim ele se sente copartícipe, ele tem aquele sentimento de pertencimento à escola. Hoje nós já estamos com as nossas 16 escolas no Fundamental 2, com o Grêmio, e já começamos o Grêmio Mirim numa outra escola na Zona Noroeste, na UMP do Crescente. E estamos tentando envolver também as demais redes. A rede particular, já tivemos uma escola que esteve conosco pensando, o poder público junto, discutindo sobre essa questão da convivência pacífica, saudável na escola. Também estamos trazendo a justiça restaurativa, que é uma nova forma de se pensar a questão da convivência, de se colocar no lugar do outro, de conversarmos e junto discutirmos os nossos problemas, tentando minimizar essa situação, porque realmente é um desafio muito grande ser professor hoje. E nós temos observado quantos cursos têm fechado suas portas, não é verdade? Hoje nós já não temos praticamente geografia e outros componentes curriculares, nós não temos profissionais. Imagina. Não há aula de geografia, não tem aula de história, de português, quer dizer, é realmente uma situação muito difícil e muitas vezes, como diz o Fernando, o problema acaba caindo no ensino médio. E aí o aluno fica numa situação muito difícil, com progressão continuada, progressão avaliada, ninguém é reprovado, todo mundo passa, e chega à universidade. Em que condições esse aluno chega à universidade? Quando chega? Quando chega? Essa é uma pergunta que fica, secretário. Secretário, eu peço sua licença, Fernando. Claro. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela,
tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. A Santa Cecília TV não para de crescer. Você acompanha a maior programação regional em alta definição, HD, pelo canal 52.1 digital. Para isso, você só precisa de um conversor ou antena digital ligado ao seu televisor. Todos os seus programas favoritos da Santa Cecília TV em alta definição na TV aberta. Em alta definição pela TV aberta? Isso mesmo, você só precisa colocar o seu conversor de TV digital ou uma antena, caso seu aparelho já possua o conversor. É bem simples e rápido. Toda a programação da Santa Cecília TV pelo canal 52.1 digital. Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 6 de julho, e hoje recebendo com muito prazer a secretária municipal de Educação de Santos, professora Venúzia Fernandes, e o colega jornalista Fernando de Maria, que é professor doutor na Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, que formula agora mais uma questão para a nossa convidada. Fernando, por favor. Secretária, por favor, dentro do Plano Municipal de Educação, e aí são os números que são interessantes, a gente percebe aqui num dos quadros que tem aqui, que no ano passado, na rede municipal de ensino, foi suplantada pela rede particular de ensino em número de alunos. O que o senhor considera isso? Em 2014, a rede particular superou, tiveram matriculados 19.353 alunos e na rede municipal 19.128. O que o senhor entende? Por que isso tem acontecido? Aí tem o quadro abaixo também, que chama atenção, que nos anos iniciais, no ano passado, obviamente na rede municipal, são 57% estão nos anos iniciais, e na particular 42%. Só que nos anos finais, esse quadro se inverte. Dos 57% vão para 21% na rede municipal, nos anos finais, que é o ensino fundamental, e na particular passa para 42%. O que acontece? Dá a impressão que os pais, nos anos iniciais, preferem as escolas municipais, mas para os anos finais já mudam para a rede particular. Tá algum nó aí nesse sentido, algum estrangulamento nesse sentido, uma necessidade de um olhar maior nesse ensino fundamental 2 especificamente? Os números, pelo menos, alguma coisa, alguma ação nesse sentido, então, secretário? O que acontece? O município, ele atende com prioridade o ensino fundamental, o ciclo 1 e a educação infantil. E o ciclo 2 é compartilhado com o Estado. Então, hoje, nós temos 16 escolas que atendem ciclo 2 e nós não atendemos toda a demanda, né, da cidade de Santos. Atendemos em parceria com o Estado, talvez seja ele. Não, o Estado tem número à parte mesmo. Na rede estadual, o Estado representa 0,89% nos anos iniciais e 36,6% nos anos finais. Até no Estado cresce realmente em relação ao município. Mas mesmo assim, na rede particular, cresce, né? Também chama atenção. Há alguma coisa específica? Baseando especificamente nesses dados aqui. E no ano passado houve um crescimento, mais vagas em alunos particulares do que alunos da rede municipal. Só uma constatação. A rede estadual, o número é bem menor, de 232 para 7.000. Então, na realidade, como eu falei, o foco do município são as séries iniciais, os anos iniciais. Então, nós atendemos praticamente toda a demanda que nos procura e do 6º ao 9º não, que é o ciclo 2. Então, é parceria. O que acontece também é que o município, ele oferece bolsas de estudos nas escolas particulares e muitos pais optam no ciclo 2 de procurarem, participam do processo de bolsa também, isso pode ser uma das causas. Agora, secretária, me permita interrompê-la, mas não lhe parece também, porque essa é uma constatação, basta conversar com os pais de alunos das escolas municipais. As famílias até brigam, disputam vagas, muitas vezes, embora haja vaga para todos, para entrar na escola da prefeitura. Na pré-escola, na creche, na pré-escola e até o primeiro ciclo do ensino fundamental, até o 4º, 5º ano. A partir daí, quando passa para essa gestão compartilhada, ela deixou de ser uma gestão do município
e passa a ser uma gestão compartilhada com o Estado. E há críticas seríssimas à qualidade e ao nível do ensino do Estado. Essa é a realidade, todo mundo sabe disso. Então, me parece que nesse momento os pais vivem um dilema. Ou se esforçam, se empenham e colocam numa escola particular ou buscam uma bolsa de estudo, porque não querem os filhos no Estado, de um modo geral. E aí, aqueles que vêm vindo na prefeitura num nível, não é porque a senhora está aqui, mas essa é uma realidade já de muitos anos. Quando chega para passar para o Estado, é uma luta, é uma briga, é uma dificuldade. Eu até entendo a sua posição como secretário, uma posição um pouco mais delicada em relação a isso, mas essa é uma constatação. Ou seja, essa diferença entre o ensino municipal e o ensino estadual há muito tempo. Porque no ensino municipal não tem falta de professores, não. Mas no ensino estadual não tem aula de matemática, não tem aula de português, não tem aula de história. Essa é uma realidade. E qual é o pai que quer isso para o seu filho? Então ele prefere muitas vezes se sacrificar e pagar uma escola particular ou obter uma bolsa de estudo do que deixar o filho fazendo educação física o dia inteiro, como acontece em escola estadual. Eu fico muito à vontade para falar, porque estudei em escola estadual, o Fernando também estudou em boas escolas estaduais, na época que tinha um bom ensino estadual. Hoje não é assim, secretária. Então, por mais o esforço que a prefeitura faça na gestão compartilhada, me parece evidente, esses números são claros. Ou seja, há uma preferência evidente pelo município. E seria bom se o município assumisse totalmente o ensino, pelo menos o ensino fundamental, até a 9ª série. Esse é o objetivo do município, da prefeitura, secretária? Então, na realidade, fica muito difícil para o município assumir toda a educação fundamental. Por quê? Porque nós temos a prioridade de atender a educação infantil. E a educação infantil é uma modalidade muito cara para se atender com qualidade. Sim. Hoje, no município, nós temos uma proporção adulto-criança da educação infantil melhor do que apregoada pelo MEC. Mas isso é muito caro. Então, nós chegamos a ter nas escolas, às vezes, professores, vamos supor, quanto menor a criança, mais profissional eu preciso, fora ainda a questão da inclusão, que eu chego às vezes a ter um professor por criança, dependendo do caso. Então, isso é um investimento muito caro. E essa parte de financiamento também, eu acho que é o problema maior agora do plano nacional e do plano municipal, porque é continuar, eu acredito que em Santos, para nós, o maior desafio é realmente continuar atendendo com toda essa qualidade que nós temos. Estamos longe do ideal ainda, mas temos procurado cada dia mais conseguirmos. Agora, em relação a atender ao Estado, é muito difícil, porque o Estado atende essa demanda, eles estão com os prédios lindos, escolas estaduais, são escolas, prédios bons, prédios antigos, bem construídos, e salas amplas. E eles precisam também de alunos. Agora, eu acho que a única forma, espaço ocioso no Estado, não é os pais terem a participação mais ativa da família na escola. Cobrarem mais, porque reivindicando, eles vão conseguir a educação de qualidade que eles tanto almejam, como acontece no município. No município, nós incentivamos muito a questão da participação familiar, porque nós entendemos que uma educação de qualidade só se constrói com a família, junto com a escola. Tanto que esse ano nós instituímos uma avaliação que nós chamamos de avaliação institucional. O que foi essa avaliação institucional? No início do ano, os pais, os professores, os alunos, os funcionários foram convidados a avaliar o serviço que a escola prestou no ano de 2014 e juntos proporem medidas para melhorar esse atendimento. Porque senão não dá para trabalhar de uma outra forma. Não dá para falar que estamos trabalhando para uma educação de qualidade se a família não está junto. E a família precisa sim estar junto, precisa cobrar, precisa participar. Isso tem que acontecer também com a rede estadual. Por que isso acontece, então? Veja, a secretária está colocando claramente. Por que isso acontece, Fernando? Quer dizer, funcionar no município e não funcionar no Estado? Porque eu acho que você está mais próximo. Eu acho que essa aproximação facilita. O Estado é algo, a verdade é essa, Por mais tentativas, essa questão da progressão continuada, progressão avaliada, essa confusão também, isso daí que... E o Estado, greve de 60 dias que ninguém põe aula, uma beleza. Mas o Estado é mais paquidérmico do que, obviamente, o município. E isso, de certa forma, acaba contribuindo. E se você também não tem os gestores, ou seja, o diretor, a equipe pedagógica também atuante, a gente tem casos muito especiais, Aquele famoso Suetênio Bittencourt, por exemplo, faz um trabalho maravilhoso ali, que era uma escola totalmente esquecida, uma escola que tinha um índice
até de certa violência, e houve com uma direção, tudo, é um bom exemplo nesse sentido. Exatamente. Vários alunos, inclusive, saem de lá, tem vestibulinho, eu fiz vestibulinho para entrar, eu estudei no Primo Ferreira, fiz de vestibulinho, hoje não há necessidade. Lá no Suetônio, briga-se por vagas, inclusive, as escolas têm ar-condicionado, né? Escola estadual, tudo com a diretora, parece que ela não está mais, mas parece que houve continuidade aí, e isso é importantíssimo também. E a participação da família, que infelizmente a secretária deve saber muito bem, às vezes os pais falam assim, até na própria ideia de escola integral, deixa o filho na escola, na creche, aí vai para a praia, não há uma cobrança às vezes, os próprios pais também deixam assim, se omitem um pouco, se omitem, e quando for 5 horas vou lá e exigem, olha, precisa disso, precisa daquilo, tudo, mas efetivamente, não são todos, obviamente, mas muitos pais efetivamente, né? E até dentro dessa linha, uma coisa que me preocupa também, secretário, eu estava vendo também novamente números, aqui em idade escolar, a cidade tem até 14 anos, a gente tem mais idoso do que criança, então a pirâmide de Santos ela está cada vez mais diferenciada, não é mais uma pirâmide, daqui a pouco é um losango, outro símbolo que a gente pode, né, nesse sentido. Então, pelos números, Fundação SEAD, enfim, ou população em idade escolar variam de 68 e 73 mil. E na rede municipal são 22.237 crianças de 0 até 14 anos que são atendidas na rede municipal, pelos números nesse sentido. Eu gostaria de saber, secretário, até pela qualidade, muitas vezes, da escola municipal em relação aos outros municípios, qual efetivamente é a participação de crianças que residem em outros municípios que acabam estudando aqui em Santos, né? E aí, obviamente, nada contra, mas é uma realidade. Existem escolas, por exemplo, que quase 90% dos alunos são provenientes, por exemplo, do Guarujá, ali daquela região de Santa Cruz dos Navegantes, por exemplo, né? Na Zona Oeste não deve ser muito diferente em relação a São Vicente. E isso, obviamente, de certa forma, impacta a necessidade, não que seja excludente, mas é uma realidade, impacta a necessidade de ter uma estrutura que não necessariamente haveria essa necessidade para poder investir em outras frentes. Isso acontece, secretário? Acontece. Nós temos hoje, o que acontece? Os pais vêm trabalhar em Santos e trazem os filhos, apresentam documentos comprovando que residem naquele determinado local. Então, é feita a matrícula. Exatamente. Lá, pede uma conta da feito, né, a matrícula da criança e depois ninguém retira a criança da escola, né? Porque é um direito da criança estudar. Mas isso está ficando realmente para nós assim muito oneroso. Por quê? Porque nós estamos procurando o atendimento que Santos dá em relação ao número de profissionais, uniforme, material e outras, merenda, atendimento em período integral. Isso realmente está ficando muito caro, a ponto de nós já conversarmos com o Ministério Público que a partir deste ano, no ato da matrícula, nós vamos pedir um documento mais formal, porque até então uma declaração de próprio punho servia. E nós observamos isso. Só que se a criança, né, se a família participa da escola, tá ótimo, mas quando a criança começa a dar problemas, seja problema na questão cognitiva, questão de saúde, nós não temos respaldo para poder trabalhar, porque o Conselho Tutelar não vai agir em outra cidade, a questão da saúde também. Então, isso para nós está sendo, assim, um desafio grande. E nós observamos que muitos municípios acabam sendo municípios dormitórios, as pessoas vêm trabalhar em Santos. Também é uma questão a se pensar, ao mesmo tempo que você tem que priorizar os nossos alunos, os nossos munícipes. E você falou bem, eu tenho escolas que realmente... Eu tive uma mãe que entrou na justiça porque ela não conseguiu vaga naquela escola que ela gostaria, porque ela sabe que tem naquela escola várias crianças que atualmente residem em outro município. Então, fica muito difícil. Chega a situação, 90% mais ou menos, em determinadas situações, 80%, 90%? Sim, eu tenho uma escola que realmente tem isso. Então, nós temos um número muito grande que você acaba tirando a vaga. Quer dizer, eu não deixo de atender, porque hoje eu não tenho falta de vaga no ensino fundamental, não tenho. Sim, tá, pelo contrário, ainda, exatamente. Perspectiva para o próximo exatamente, ano. Tanto que nós estamos investindo, transformando as escolas em atendimento em período integral. Porque nós atendemos que as escolas que estão ampliando o atendimento em período integral é uma das formas para se ter uma educação integral tão apregoada, né? Então, hoje nós já temos 7 escolas, fora
todas as escolas municipais do ensino fundamental têm alunos atendidos em período integral, porque além das 7 escolas, nós temos 13 núcleos espalhados nas cidades, onde nós atendemos cerca de 5.000 alunos. Então, realmente é um desafio grande para nós. Agora, secretária, apesar de todas essas dificuldades do que a senhora colocou agora, não se pode deixar de investir em educação. Se este país quiser avançar, sair do patamar em que se encontra, tem que investir em educação. Não tem que fazer que nem a Pátria Educadora, que depois de lançar o slogan muito bonito, né, muito sugestivo, Pátria Educadora, no dia seguinte corta 9 bilhões do orçamento do Ministério da Educação. Os municípios não podem deixar de investir em educação. Pode cortar qualquer outra coisa em termos de contingenciamento de recursos, obra, pavimentação, ciclovia, pode cortar tudo isso, mas cortar da educação não pode. É a única alternativa deste país. Se não for assim, se não for por meio da educação, nós não iremos a lugar nenhum, lamentavelmente. Secretária, peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foco. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Nesta segunda, uma história emocionante. Você é Maria? Sim, tá bom. A senhora me conhece? Conheço. Você é uma menina sensível e muito corajosa também. Maria Goretti. Uma jovem simples vive uma intensa amizade. Senhor, eu lhe peço, faça com que sejamos felizes. Não nos deixe parar de sonhar e de ter esperança. Que acaba se transformando em tragédia. Eu não cedi. Ele me matou. Mas encontra no perdão a força do amor sem medida. Somos nós que devemos pedir perdão a você. Tão pequena, pelo que consegue fazer. Maria Goretti, nesta segunda, 4 da tarde, na Santa Cecília TV. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 6 de julho. Hoje recebendo com muito prazer a secretária municipal de Educação de Santos, professora Venúzia Fernandes, e o colega jornalista Fernando de Maria, que é diretor do semanário BocNews. Professor Fernando, mais uma pergunta, por favor. Bom, Chico, obrigado. Dentro desse cenário, obviamente, que o cobertor é curto. Por mais que Santos tenha recursos, obviamente, há limites nesse sentido. E aí, uma das metas, certamente, acho que ninguém é contrário a isso, essa ideia da escola integral. Obviamente, mais tempo o aluno, o jovem, a criança dentro da escola, enfim, ela tem a possibilidade melhor do que estar efetivamente na rua, enfim. Acho que não há, nesse sentido, não há dúvida quanto a isso. Mas, assim, a gente percebe algumas críticas em relação aos salários pagos, especificamente, aos profissionais que trabalham na escola integral, né? Muitas vezes, aulas de professores, de atividades nesse sentido. Gostaria de saber, isso procede? Quais são os caminhos para efetivamente, porque se a cidade acaba, de certa forma, abrigando, não que isso seja contra, mas é uma realidade, e o dinheiro é curto, é o mesmo dinheiro, abrigando alunos de outras localidades e acaba sustentando essa realidade, por N questões, como é que funciona também? Porque aí falta dinheiro, muitas vezes, para poder aplicar e investir, muitas vezes, e talvez até seja um desejo de ter mais escolas
em tempo integral. Mas nem sempre isso é possível por N questões, especialmente questões financeiras e pessoal. Como trabalhar com isso, né, secretária? Realmente, Fernando, é um desafio muito grande. Hoje nós atendemos em toda a educação básica aproximadamente 14 mil alunos em período integral, isso contando a educação infantil e o fundamental. Como eu falei a vocês, nós temos 7 escolas que atendem a jornada ampliada dentro da escola e o restante são atendidos as entidades conveniadas, que nós temos hoje 39 entidades conveniadas só de educação infantil, temos mais SECONs e educação especial também, são 13. E temos também um programa municipal chamado Escola Total. Esse programa foi criado em 2006 e ele atende também essas crianças. Ele tem 4 braços, na realidade 3 braços agora. Ele tem a jornada ampliada, ele tem as bandas e o atendimento no final de semana, que é aberto à comunidade. É um programa bem amplo. E esse programa ele tem características próprias. Os profissionais que lá atuam são voluntários. Eles recebem, na realidade, um reembolso de despesas. É isso que acontece. Então, realmente é um desafio grande, porque as pessoas se inscrevem, não vamos dizer assim que a ajuda de custo realmente, como o nome diz, é uma ajuda de custo para reembolso de despesas. E nós estamos procurando resolver esse problema também, mudando a característica desse programa. Para ter estímulo também. Exatamente. Por mais seja voluntário, mas você todos os profissionais são habilitados, então nós estamos incentivando também, este ano teremos concurso público para ingresso, incentivando esses profissionais para que prestem também um concurso público e venham trabalhar conosco na rede municipal de uma forma mais direta. O que acontece nessa questão é que realmente hoje não dá para nós resolvermos de imediato esse problema. Porque nós temos também a questão da lei de responsabilidade fiscal que nos engessa. Claro. É muito contraditório o Plano Nacional. Das 20 metas, 15 são para o município. Os municípios têm que avançar, atender com qualidade a educação infantil, fundamental, a questão da educação integral, a valorização profissional, a gestão democrática. Só que até agora também não está definido como vai ser esse financiamento. Precisamos ainda que isso seja regulamentado. Essa questão do royalty do petróleo para a educação, do fundo do pré-sal. Então, precisamos discutir, porque um ano se passou, né, Fernando? E até agora... Quem paga a conta? Já vi. A única coisa que tem acontecido são as iniciativas dos municípios, cada vez maiores. não é? De realmente, só o que eles têm feito agora, de elaborarem e colocarem em vigor os seus planos. Então, nós esperamos, com essa questão da regulamentação, de mais verbas vindo para os municípios, porque realmente é aqui que acontece a educação do país e é aqui que nós precisamos ser ouvidos, termos mais autonomia para entendermos, porque nós sabemos como e quando devemos investir as verbas da educação. Vai reclamar aqui, não vai? Exatamente. A municipalização da educação é ótima, da saúde, é tudo muito bom. Só que precisa ter dinheiro. Precisa ter dinheiro. Ninguém faz uma educação de qualidade. Esse pacto federativo que o governo federal fica com tudo e o município com nada e com todos os encargos. Essa é a realidade, né? E lembrando sempre o saudoso governador Montoro. Ninguém mora no Estado nem na União. São figuras jurídicas abstratas. Todo mundo mora nos municípios. É aqui que as pessoas cobram, é aqui que as pessoas querem escola, creche, merenda, etc. Falando nisso, secretária, e a questão das creches? Porque havia há algum tempo uma certa falta de vagas. Hoje, isto está resolvido? Olha, hoje ele está resolvido. Tanto que o Ministério Público, nós tivemos uma reunião recente lá para conversarmos também com o doutor Carmelo e conversamos sobre isso. Hoje, Santos não tem problema de falta de vaga. Nós temos crianças na lista de espera, sim, ainda. Por quê? Porque nós temos vaga, às vezes, não no local. Eu ofereço para a criança, para a família, a vaga mais perto que eu tenho da casa da criança. Sim. E hoje nós estamos com 3 creches em construção. Acabamos também de ampliar um convênio com mais uma entidade conveniada, né, uma entidade da cidade, para resolver uma demanda específica. Antigamente, a falta de vaga era na Zona Noroeste. Hoje não é. Hoje já é mais para cá, Ponta da Praia, Canal 1. Por quê? Porque as famílias estão procurando outros espaços com essa questão da ascensão social, estão se deslocando. Mas, assim, com essas novas creches que estão sendo construídas, nós não teremos realmente problema. E eu volto a falar, Santos é um dos poucos municípios que atende creche
em período integral. E é de 0 até... Há 3 anos, de 0 a 3. Hoje eu tenho eu tenho mais ou menos 13 mil, é que cada dia muda esse número, 13.121 crianças matriculadas tanto na rede direta como na indireta, que são as entidades conveniadas. De 0 a 3 anos. Não, de educação infantil no modo geral, tá? De creche eu tenho 7.600... Não, é que eu estou juntando as entidades conveniadas, tá? Então, dou mais ou menos 7.670 crianças atendidas. E na educação infantil, em geral, hoje, porque esse número muda a cada dia. A data que está aí, a database é uma, agora eu já estou com outra database. Hoje eu tenho aproximadamente 13.121 crianças atendidas na educação infantil da rede direta e as entidades. Dessas, 9.198 são atendidas em período integral. Eu atendo todos da creche em período integral, mas assim, nós damos liberdade à família. Se a família optar em colocar a criança somente meio período na creche, ela tem essa liberdade, porque nós entendemos que a criança tem o direito de ser criada no seio da família. Claro. Isso também é fundamental. Crianças pequenas que precisam ser amamentadas e tudo isso. Sim, e às vezes a família, e meio período, cumpre muito bem o seu papel educacional, porque a creche é um equipamento educacional, faz parte da educação básica. Fernanda, vai encerrar. Já estamos no limite. Não, secretária, os morros, também a situação está resolvida, porque os morros, com adensamento, até em relação de novos prédios, que foi o antigo colégio fugiu o nome agora, transformou no colégio municipal, né, a Escola Americana. Escola Americana, houve um adensamento grande, até pela procura e falta de escolas nos morros de Santos. Hoje a situação, inclusive de creche, tem muita gente que vem ali para o Marapé, tanto é que a creche está sendo construída ali no Marapé. Ali vai atender também a população do morro, também uma parte do morro, ou a ideia também de alguma creche específica, especificamente nos morros de Santos? Entre várias que já devem ter, obviamente, de entidades, mas existe alguma coisa nesse sentido? Então, a maior dificuldade hoje, Fernando, são terrenos, bons terrenos, porque a creche, ela não pode ser um espaço pequeno, né? E nós entendemos que para atender bem essas crianças, eu tenho que ter determinados espaços escolares nessa escola, né? Hoje nós temos, sim, uma pequena ainda dificuldade. Nós temos o morro, por exemplo, José Menino. Eu estou com dificuldade lá, nós estamos procurando um terreno para abrirmos uma creche. Nós atendemos as crianças e os pais têm que descer para serem atendidos lá. E isso 0 a 3, nós estamos falando 4 e 5 eu já tenho. Só que o que nós fazemos? Para minimizar, nós oferecemos o Vale Transporte para que essa família se desloque. Não é o ideal ainda, mas Santos está realmente com muito problema de bons terrenos. Hoje já nós não temos mais. Então, esse vai ser um desafio muito grande para os próximos anos. Acharmos espaços para colocarmos creches em funcionamento. Hoje nós temos essas 3, como você falou, nós vamos atender. E eu olho para aquele prédio lá no Marapé, eu fico muito preocupada, porque eu sei que muitas famílias virão morar ali, funcionários, e com certeza vão procurar o espaço da creche. Essas creches 3 serão entregues quando, secretária? Olha, estão previstas para o próximo ano. Próximo ano. 2 são com recursos do governo estadual e uma com recursos próprios. Bem, essas 3 creches, então resolve-se, tudo indica, o problema de lista de espera, enfim, para que todas as crianças de 0 a 3 possam ir para as creches e as mães possam, consequentemente, trabalhar tranquilas e, assim, ajudar no sustento familiar, que essa é a ideia básica, né, secretária? Exatamente. Secretária, teríamos mais a conversar, mas a senhora sabe, somos limitados pelo tempo, chegamos ao final. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez. Muito obrigado, secretária. Muito obrigada, foi um prazer muito grande estar aqui, conversarmos. O tempo passa muito rápido quando falamos de educação, né? É verdade. Muito bem, secretária Venúzia Fernandes, secretária municipal de Educação. Obrigado, Fernando, mais uma vez, pela presença. Secretária. Jornalista Fernanda Maria, obrigado a Cris Chalub e a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.